No vídeo de hoje vamos falar sobre equações separáveis aplicada dentro desse problema clássico, que é o problema de mistura. Tá? E eu vou explicar isso dentro desse exemplo. Vejam só. Um tanque contém 20 gramas de sal. Tá? Então aqui, deixa eu botar de vermelho. Então, a princípio, a quantidade de sal dentro de um tanque é de 20. Então, no instante zero, vamos pensar assim, a quantidade de sal é uma função que eu desconheço e ela depende do tempo. A quantidade de sal no instante zero é 20 quilos, dissolvido em 5.000 litros de água. Então, aqui dentro temos 5.000 litros de água. Ok? Água salgada com 0,03 kg de sal por litro entra no tanque. Ora, então está entrando aqui vou botar aqui em cima, 0,03 kg de sal por litro. Tá? A uma taxa de 25 litros por minuto. A solução é misturada completamente e sai do tanque a mesma taxa. Então, essa solução ela é misturada e sai aqui do tanque a solução já misturada com a mesma taxa. Né? A mesma taxa aqui de vazão, que é 25 litros por minuto. Isso nesse exemplo. Mas isso a gente pode mudar e encontrar situações que a taxa de vazão é diferente. E depois a gente pode falar sobre isso. Bom, mas a quantidade de sal que está saindo, né, a concentração de sal aqui que está saindo, não é a mesma. A concentração de sal que sai, a quantidade de sal que tem num instante qualquer, que é um valor desconhecido, eu vou deixar aqui então indicado, dividido, né, pela capacidade do tanque. Nesse caso aqui, é de 5.000 litros. Então, a quantidade de sal, a concentração de sal que sai, é uma concentração desconhecida, porque ela depende da quantidade de sal em cada instante T. Então, eu sei que vai ser a quantidade de sal em cada instante T, dividido pela capacidade total do tanque. Tá bom? Então, essas são as considerações do contexto. Qual é a quantidade de sal que permanece no tanque depois de meia hora? Ou qual é a quantidade de sal que permanece no tanque depois de um tempo qualquer? Então, de fato, a pergunta desse contexto aqui está vinculada a gente conhecer essa expressão matemática que define a quantidade de sal num instante qualquer. Tá? Então, nós queremos encontrar uma função que depende de T, que é um modelo matemático para a quantidade de sal em qualquer momento T. Tá bom? Então, a pergunta é, descubra essa função. Porque se você tem essa função, se é meia hora, se é 2 horas, se é o tempo que for, é só você substituir o valor de T. Então, a pergunta principal é, qual é a função matemática que depende de T e é o modelo, é a estrutura, a expressão que me dá a quantidade de sal em qualquer tempo. Então, queremos encontrar essa função Q. Tá claro? Então, esse aqui é um exemplo clássico de modelagem, na qual a gente vai ver nascer uma equação diferencial. Então, vamos lá. Bom, o que temos aqui? Temos o seguinte, que a derivada da quantidade de sal, a taxa de variação da quantidade de sal com relação ao tempo, é a diferença entre a taxa de entrada e a taxa de saída. Tá? Em outras palavras, a taxa de entrada é a concentração vezes a vazão de entrada. Menos, e a taxa de saída é a concentração, que eu não sei qual é, mas eu sei que é a quantidade de sal no instante qualquer, dividido aqui pela capacidade, vezes a vazão de saída. Olha só, de um lado, temos a derivada da quantidade de sal com relação ao tempo. Do outro lado, no segundo temos uma expressão matemática.
Ok? Então, se você fizer aí 0,3 se você fizer 0,3 vezes 25, você vai encontrar 0,03 vezes 25, vamos ter 0,75. Ok? Menos, se eu simplificar aqui por 25, por exemplo, né, então vamos ficar com a quantidade de sal indicado. Se eu dividir aqui esse 5.000 por 25, vamos ficar dividido por 200. Essa expressão matemática é uma equação? E aí? Deixa eu destacá-la aqui. Essa equação matemática é ou não é uma equação? É uma equação. Diferencial de que ordem? De primeira ordem. De um lado, temos a derivada primeira, e do outro lado temos uma expressão que envolve a própria função, né? Então, aqui ela não é do tipo fundamental, mas ela é do tipo separável. Tá? Então, em outras palavras, nós temos o seguinte, nós temos esse problema e essa condição inicial. Então, nós temos um problema com condições iniciais, com valores iniciais. Tá? Então, o problema agora se resume a isso. Então, nós já terminamos a modelagem do problema. Nós temos uma equação diferencial e temos valores iniciais. Agora, temos a parte do cálculo. Então, modelamos o problema e agora temos uma equação diferencial para resolver. Tá? Então, como tem valor inicial, vamos encontrar a solução geral. Vou pegar essa linha aqui. Vamos encontrar a solução geral e depois achar o C específico. Ok? Então, vamos passar para a conta. Então, aqui nós temos a derivada de Q com relação a T, pode ser escrito assim. Ó. Posso juntar aqui no mesmo denominador. Né? Só fazer aqui 0,75 vezes 200. Então, vamos ter 150. 150 menos a quantidade de sal, dividido por 200. Não é uma equação fundamental, mas ela é separável. Eu posso deixar a derivada de Q aqui, e esse 150 menos essa função Q desconhecida passa para o primeiro membro dividindo. Ok? E o dt vem para cá, fica aqui dividido por 200. Então a gente multiplica cruzado, mas mexendo só com alguns termos de forma conveniente. O que envolve a função Q vem para o primeiro membro acompanhando o dq. Se tivesse alguma expressão envolvendo t, iria ficar aqui acompanhando o dt. Mas não tem nenhuma, eu deixei o 200 aqui. Percebe que a gente conseguiu separar? Então agora vamos aplicar integral em ambos os lados. Quanto que é a integral de cada expressão dessa? Algumas integrais você sabe resolver de imediato. Então, se você dá uma revisão nessa parte, ou dá uma olhadinha lá no vídeo dessas integrais imediatas, que eu faço algumas observações. Algumas integrais, temos que reaplicar alguma técnica. Então, você pode fazer a parte e vir direto com a solução aqui. Então, por exemplo, a do segundo membro aqui é uma constante. 1 sobre 200 é só repetir. Você vai se preocupar só com a integral de 1, dt, que é t. Tá? Posso botar aqui, então, t mais c. Então, temos a solução da segunda integral, assim, a integral que está no segundo membro. A integral que está no primeiro membro, ela tem um padrão. Ó. Se eu derivar a função que está embaixo, é menos a derivada de Q. Em cima eu tenho a derivada de Q. Então eu posso multiplicar por menos e por menos. Isso mantém a equivalência do problema. Daí a gente cai no problema equivalente. Tá? E agora, quando embaixo, no denominador, eu tenho qualquer coisa, em cima eu tenho a derivada dessa qualquer coisa, a integral disso é o ln dessa qualquer coisa. Então, essa
arrumada que eu fiz aqui de multiplicar por menos aqui e aqui, foi porque eu percebi que se eu fizer isso, eu tenho uma razão onde a derivada do denominador é o numerador. Quando a gente tem esse padrão, o resultado é imediato. Tá? Eu não preciso fazer conta à parte. É o ln da expressão que está no denominador. Ok? Então, olha aqui. Quanto que é a derivada disso? A derivada da constante é zero. Repete o menos, está aqui, e a derivada de Q ficou indicado. Feito isso, a derivada do que está embaixo está em cima. Então, o resultado é o ln do que está embaixo. Imediato. Então, está aqui, ó, 150 menos QT. Pronto, resolvi as duas integrais. Já tenho a solução geral. Claro que a gente pode ainda evidenciar, tá? Escrever a função explícita. Mas, a grosso modo, eu já tenho aqui a solução. Ok? Se você quiser, você pode encontrar o C específico de uma vez. Depois a gente explicita a função. Tá bom? Eu vou fazer isso. Eu já vou achar o C específico. Então aqui eu vou fazer x igual a zero. X não, né? T. Quando T é igual a zero, a quantidade de sal é igual a 20. Então nós temos a seguinte expressão. ln 150 menos 20. O T é zero, então aqui vai zerar, igual a C. Tá bom? Aqui o C vai ficar em função de ln. Né? Tudo bem. Pode deixar indicado, sem problema. C é igual a menos ln de 130. Tá? Então a minha solução específica é menos ln de 150 menos a função desconhecida é igual a t sobre 200 mais o C específico, que é menos ln de 130. Bom, deixa eu chegar para cá um pouquinho. Então temos aqui a solução geral. Temos aqui a solução geral e ao lado a solução específica, ln de 130. Então essa é a nossa solução particular para esse problema. É a solução geral com C específico. Ok? Ah, mas eu quero apresentar a minha resposta de forma explícita. É possível? É possível. Deixa eu recortar aqui, ó. Eu tenho a solução dada de forma implícita. Tá? E a gente vai explicitar agora a função. Vamos fazer isso juntos? Vamos lá. Quero explicitar a função Q. Eu quero escrever Q depende de T é igual a uma função. É isso que eu quero. Quero deixar a função Q isolada no primeiro membro. Tá? Então, vou multiplicar ambos lados por menos 1. Com isso, nós temos ln de 150 menos a função Q desconhecida igual a menos t sobre 200 mais ln de 130. Quero cancelar esse ln. O que eu posso aplicar aqui para cancelar o ln? Eu vou aplicar a função inversa. Eu vou aplicar e dos dois lados. Então, se eu aplicar e desse lado e desse lado, o e cancela o ln. Tá? Também você pode dar uma olhadinha lá no vídeo que eu falo dessas propriedades de função exponencial, função logaritma, só para você relembrar alguns pontos. Então aqui nós temos 150 menos a função Q, que eu quero explicitar, igual, olha só, e elevado a menos t sobre 200 mais ln de 130. Ok? Aqui eu posso fatorar, tá? Eu posso fatorar assim, ó, 150 menos a função Q desconhecida é igual. Quando eu tenho uma soma no expoente,
eu posso fatorar em um produto de duas potências com mesma base. Tá? Quando a gente multiplica duas potências de mesma base, soma o expoente. Quando eu tenho soma no expoente, eu fatoro em duas potências de mesma base. Por que eu fiz isso? Porque eu posso cancelar aqui. Ó. É o 130 vem como coeficiente. Então ficamos assim. Ó. O módulo de 150 menos a função Q desconhecida vai ser 130, que agora é o coeficiente da função E elevado a menos T sobre 200. Ok? Eu quero explicitar a função Q. Então, o módulo disso pode ser mais ou menos. Então, isso aqui sem o módulo pode ser mais ou menos 130 e elevado a menos T sobre 200. Vou botar aqui. O correto é colocar esse mais ou menos ali. Ok? Mas a gente vai descartar a parte negativa. Tá? Que nesse contexto aqui, né, não faz sentido isso aqui ser negativo. Então a gente vai considerar só o menos, o mais mesmo. Tá bom? Então vamos considerar aqui só mesmo o coeficiente positivo. Então nós estamos já a um passo de explicitar a solução. A quantidade de sal em qualquer instante vai ser dado por 150 menos 130 vezes E elevado a menos T dividido por 200. Tá? Então, com isso, nós temos a quantidade de sal em qualquer instante T. Então, no instante zero, é só você fazer aqui qual é a quantidade de sal no instante zero. É só você fazer T igual a zero. Vai ser 150 menos, se T igual a zero, fica E elevado a zero, que é 1, menos 130. Então vai ser 20, que era a nossa condição inicial. Lembra? No instante inicial, lá, nós tínhamos a quantidade de sal de 20 quilos, né, de sal dissolvidos naquele momento ali. Tá bom? O T aqui está dado em minutos. E a nossa pergunta lá do problema é qual a quantidade de sal depois de meia hora, na hora lá no enunciado. Qual a quantidade de sal depois de meia hora? Então, em minutos, então é só você jogar aqui a quantidade de sal quando T vale 30. Então, aqui é 150 menos 130 vezes, troca aqui o T por 30. Então, ficamos com 30 dividido por 200, é 0,15. Então, é E elevado a menos 0,15. Tá bom? Fazendo aqui na calculadora, dá um valor aproximado de 38,1 quilos de sal. Tá? Então, conforme o tempo vai passando, né, conforme o tempo vai passando, T vai aumentando, tá? Então a gente vai sempre descontando alguma coisa aqui dessa quantidade de sal. Vai ser sempre 150 menos alguma coisa. Tá? Só que essa alguma coisa... não, aqui é uma função negativa, né? Aliás, o expoente é negativo. Espera aí, deixa eu escrever aqui para explicar melhor. Olha só, a quantidade de sal num instante qualquer é 150 menos 130, só que o expoente é negativo. Então, para ter uma melhor interpretação, vamos escrever com expoente positivo, aí eu não vou se confundir. Olha só, conforme o tempo aumenta, então se você fizer, por exemplo, o T crescer indefinidamente, deixa lá o sistema funcionando. O que vai acontecer com esse T aqui, se T for para infinito? Isso aqui vai para infinito, E elevado a infinito vai para infinito, 130 dividido por infinito tende a zero. Ou seja, a quantidade de sal, quando T
tende a infinito, a quantidade de sal tende a 150. Então, com o passar do tempo, não vou descontando, né? Claro, eu estou sempre descontando alguma coisa de 150, mas com o passar do tempo, eu vou descontando cada vez menos, tá? Porque esse expoente aqui está com sinal negativo. Então, conforme maior o valor de t, menor será o que eu vou descontar de 150. Se eu fizer t tender a infinito, meu sistema aqui ele converge. Ou seja, quanto maior o valor de t, a quantidade de sal vai convergir para 150 kg de sal. Tá bom? Se a gente fizer o gráfico da solução específica, olha aqui. É uma função exponencial. Ó. Tá? Claro que eu desconsidero a parte negativa, porque o t é o tempo, então eu considerei só t positivo. Então, ó, começou aqui. Ó. Então, aqui é o 20, e conforme o tempo aumenta, a quantidade de sal tende a qual valor? Tende ao valor de 150. Tá? O que a gente já tinha percebido aqui algebricamente. A gente também consegue notar isso pelo gráfico. Tá bom, gente? Então, esse seria um exemplo completo. Vimos o problema da mistura, é um exemplo, né, de problemas de mistura, onde nós modelamos a questão. Então, fizemos um exercício de modelagem. É simples, mas é um exercício. Com isso, nasceu uma equação diferencial, que é separável. Então, resolvemos a equação diferencial e nota que ela é uma equação diferencial com valores iniciais. Então, a gente não parou na solução geral, fomos até a solução específica. E interpretamos essa solução no problema. Uma vez que nós temos a solução específica, que depende de t, nós temos a quantidade de sal em qualquer instante. Então, a gente pode calcular a quantidade de sal no instante 0, no instante 30, no instante qualquer. Até no instante muito grande. Tá? Então, está aí uma análise completa, um exercício completo de equações diferenciais. Ok? Então, até o próximo vídeo, gente.